Olá, alunos e alunas da disciplina de Inovação Tecnológica via Materiais e Processos de Fabricação. Hoje apresento para vocês nosso capítulo referente Estado da Arte, Perspectivas de Novos Materiais e seu processamento, referentes então à indústria automobilística. Nesse slide nós temos algumas figuras bem interessantes, né? Aqui a primeira é uma linha do tempo onde nós vemos desde o primeiro suposto automóvel, a evolução para modelos que foram progressivamente sendo desenvolvidos até nós chegarmos o que nós temos hoje mais próximos de um carro voador, né, do que antes se tinha imaginado. Também temos aqui umas figuras interessantes, como um trator desenvolvido no final do século passado. Na parte de baixo, aqui, onde vocês veem esse equipamento, na verdade, isso é um automóvel, algo que se movia independentemente de esforços alheios, né, com seu sistema de motorização bem primitivo. Depois, carros esportivos e até então nós estamos para tudo que seria antigamente carros futurísticos, né, que seriam carros com um design, com uma aparência bem diferente que nós tínhamos nos anos mais recentes. Bom, nesse capítulo nós vamos ver uma introdução, depois estudo de casos, onde nós vamos ver primeiramente estrutura e elementos construtivos do veículo, um capítulo específico sobre pneus e outro sobre freios. É lógico que vocês podem imaginar que teríamos muitos outros assuntos a serem abordados no capítulo que teria esse escopo de apresentar inovações na indústria automobilística. Mas se vocês fizerem a seguinte relação entre o que vocês viram nos itens anteriores, bateria, armazenamento de energia, componentes eletrônicos, são exemplos, sensores, de todos os tipos de sensores, e as inovações, muitas delas na indústria automobilística, estão baseadas exatamente nas baterias, os carros elétricos, a capacidade cada vez maior de se armazenar energia por mais tempo, entregar essa energia quando apertar um acelerador. Esse tipo de desenvolvimento foi baseado em conhecimentos que nós vimos nos capítulos esses citados, como baterias, armazenamento de energia, sensores. Hoje, então, nós temos aqui uma preocupação em itens que talvez tenham sido abordados muito en passant nas outras indústrias do contexto da nossa disciplina. Então, por isso, vamos ver alguma coisa específica em estrutura e elementos construtivos dos veículos, pneus e freios, que são dois outros itens bastante interessantes, sujeitos a modificações muito interessantes e que vêm ocorrendo na prática. Depois, umas considerações finais sobre este capítulo. A partir de agora eu vou desaparecer para não tomar muito espaço no nosso slide, ok? Então vamos iniciar com um capítulo introdutório ao assunto referente à indústria automobilística. Cada componente de um automóvel tem um maior ou menor grau de avanço tecnológico conforme os materiais utilizados na sua fabricação. Mas aqui é importante realçar que os materiais são utilizados a partir de um conjunto de propriedades para fazer frente às condições de serviço. Então, esse é um processo extremamente evolutivo, né? E essas exigências do uso são advindas da engenharia mecânica, novas soluções mecânicas, muitas vezes, para determinados componentes, funcionalidades, né? Também da elétrica, a engenharia elétrica é muito atual na indústria automobilística, basta ver os carros elétricos, né? A engenharia química, toda a questão de evolução de materiais, por exemplo, para a questão estética ou protetiva, como são as pinturas, né? Muito em vogue cada vez mais a questão da sustentabilidade ambiental, significa que nós temos que ter materiais que sejam recicláveis, né? Fazendo com que se possa contemplar mais fortemente a economia circular,
Hoje, a Comunidade Europeia, por exemplo, exige que 85% do peso de um automóvel seja feito de materiais que possam ser satisfatórios à economia circular, quer dizer, que possam ser reciclados, né, em processos industriais no mesmo ou em outros, né? A questão do design, vocês têm uma figura aqui no canto esquerdo, mostrando ali o design dos automóveis ao longo do seu histórico. Então, temos aquele primeiro carro lá na virada do século XIX para o século XX, e vocês veem como foi evolutiva a questão do design, não só no formato, né? Mas também, se vocês olharem ali, se contemplava também o conforto de quem estava no veículo, ou dirigindo, ou simplesmente sendo transportado, né? E também a questão do motor. Basicamente, o grande desenvolvimento até agora da indústria automobilística não foi porque se encontrou soluções mecânicas muito diferentes daquelas da concepção inicial do automóvel. Notariamente, isso se dá no motor, né? O motor, ele é a combustão. Você pode escolher o combustível, mas a energia gerada advém da combustão de um combustível fóssil, por exemplo, né? E a evolução maior se deu através de uso de materiais funcionais, materiais com melhor relação densidade e resistência mecânica, e se vê que isso foi, digamos, resultado, né, de uma avaliação como essa que a gente pode ver nessa figura, onde nós temos numa linha do tempo, né, os materiais conhecidos e utilizados pelo ser humano. Aí temos um início do gráfico em 10.000 anos antes de Cristo, e ali se tem os polímeros e elastômeros, né? Isso é um percentual, né? A soma de todas essas frações dá 100, né? Então se usava muito pouco ouro, metais, né? A madeira se usava muito, peles, fibras naturais, compósitos, como por exemplo fazer um tijolo de palha, de qualquer palha que seja, né? Então, e tem as pedras e argilas, materiais cerâmicos que dominaram muito desse percentual de utilização pelo ser humano, né? Então, essa é uma linha do tempo que ela vai avançando, nós podemos pular um bom pedaço dela e chegarmos ali na década de 60, onde a gente, da 60 do século passado, logicamente, onde a gente tem uma mudança substancial, né? Os cerâmicos diminuem a importância, os compósitos, eles têm ali uma inflexão, né? Começam a ser agora a ter, digamos assim, maior quantidade de tecnologia embutida, de conhecimento científico, né? E os metais, eles realmente são as principais ligas e materiais de engenharia, né? De uma maneira muito preponderante, né? Mas, a partir de 1960, e aí nós temos um dado bastante interessante, né? Esse gráfico foi feito a partir de informações que constavam em livros, né? E depois, a partir da quantidade de horas que eram dedicadas nas universidades de engenharia de materiais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, esse dado mostra quanto começou a ganhar importância os materiais como os compósitos, como os polímeros, os elastômeros, as borrachas, né? As cerâmicas técnicas, e os metais perderam muito desse percentual que tinham. Não que eles tenham menos tecnologia, pelo contrário, foram desenvolvidas muitas ligas com muito uso em engenharia. Porém, comparado com outros materiais de engenharia, eles perderam em importância.
ok? O que chama muito atenção é a velocidade com que essas transformações vêm ocorrendo nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos anos mais intensamente, porque se desenvolve mais conhecimento científico, a demanda do mercado, desses outros fatores que nós citamos anteriormente, que vale também para setores como a indústria aeronáutica, a indústria belística, a indústria em geral, né, dos computadores, da informática, etc. Né? Então, isso demanda cada vez mais conhecimento e cada vez mais rápido se dá a obsolescência de componentes e materiais utilizados, superados por outros com maior grau de conhecimento e tecnologia embutidos. Aqui também é uma figura bastante interessante, né, do desenvolvimento dos carros Ferrari. Então, nós vemos como a indústria de competição esportiva automobilística, né, ela é um carro forte para o desenvolvimento da engenharia automotiva, né? Nós temos aqui um espectro de mais de 50 anos, né, do quanto uma Ferrari, né, se transformou não só numa questão de formato, mas também na potência de motor, conforto, segurança, vários e vários itens, mostrando que essa dinâmica é muito, muito forte e não previu pular etapas, né? Não se passou de um carro lá como aquele primeiro no canto superior esquerdo para a nossa coluna aqui à direita, né? Isso não se deu dessa maneira, isso se deu de uma maneira muito evolutiva, né? A cada ano se tem um acréscimo, seja porque se tem, por exemplo, um compósito à base de fibra de carbono, com Kevlar, ou que tenha, então, muito conhecimento e tecnologia, processos de fabricação embutidos. Isso é o dia a dia dessas indústrias de alta performance, né? de veículos de alta performance. Bom, também trago essa figura que eu acho bastante interessante a respeito de tendências no mercado, né? Então vejam ali na canto superior esquerdo, ali nós temos um Alfa Romeo de 1908 que ele seguiu então uma ideia de carroceria utilizada na corrida de Le Mans, né, na época, né? Então foi um modelo desenvolvido por uma competição de Le Mans em 1939, uma concepção em 1938 e agradou o mercado, né? Linhas interessantes, né? Perto do que se tinha anteriormente, né? De uma maneira também bastante interessante, correu aquele veículo que tem ali uma aerodinâmica, né, e recebeu o nome de escultura cinética. Bertone Caravo desenvolveu esse modelo em 1968. É design, é mecânica, são concepções que se juntam e chegam a um formato, né, e a um desempenho, logicamente, muito interessante, agradando o mercado e marcando a indústria automobilística, né, pelo conjunto de inovações que absorveu, né? Já os japoneses lançaram em 1998 um carro com linhas muito da estética japonesa e que, surpreendentemente, né, se pensa assim no Ocidente, veio a cair no gosto popular, né? Então, esse modelo ele representava uma certa modernidade em termos de design, principalmente, né? E marcou também o mercado. Em 1951, se tem ali o Buick, né, foi desenvolvido, inspirado no seu formato em jatos, né, e são, digamos assim, marcantes esses modelos desenvolvidos nessa época, porque davam início ao carro conceito, né? Era uma mudança tão, digamos, forte no mercado que eles passaram a ser considerado uma mudança de paradigma em termos de design, em termos de desenvolvimento, enfim, de desempenho, né, desses veículos. O próprio Land Rover de 1948, né, foi um modelo desenvolvido como um utilitário e fez com que a Land Rover dobrasse em 3 anos a sua produção de veículo, com uma aceitação do mercado muito, muito forte, né? Então, é um outro exemplo de tendências do mercado que fazem com que a indústria automobilística se desenvolva em uma determinada direção.
Também essa figura fala sobre desenvolvimento dos veículos na indústria automobilística como tendências do mercado, e hoje a gente pode ver coisas que vão surgindo e vão, digamos assim, sendo o patamar para todas as outras indústrias, né? Os veículos têm que, digamos, já apresentar alguns desenvolvimentos que eram inovativos, né? Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, os vidros elétricos, né, que surgiram na década de 70, era muito incipiente ainda o uso do vidro elétrico, acionamento a motor elétrico, né, para ficar claro, em portas e no automóvel, e de repente hoje não se tem, é difícil de se encontrar um automóvel que não tenha esse dispositivo. A chave eletrônica que abre o veículo, por exemplo, o uso de câmeras no retrovisor em vez de simplesmente o espelho, coisas que estão dando então hoje quase que obrigatório, mito obrigatório, se não exatamente para os anos atuais, mas daqui a pouco espaço de tempo teremos isso dominando o mercado, né? Um exemplo que depois nós vamos ver em pouco mais detalhe, o uso de freio a disco. Antigamente só carros esportivos e hoje praticamente usa-se o freio a disco muito comumente nas 4 rodas, principalmente em veículos esportivos, né? Depois a conectividade, né? A interação entre o veículo e o motorista, os passageiros, né? Então, isso é bastante comum hoje, cada vez mais intenso, né? Se falando até no carro autônomo, né? Que hoje começa a ser uma realidade. Né? Então, essas informações que antes eram obtidas a partir de leitura de mostradores analógicos, hoje se tem ela digitalizada, ela já tem ela processada muitas vezes e projetada holograficamente ou no vidro do para-brisa, por exemplo, de certos veículos, ou em telas, né? Mais de uma tela hoje é comum se encontrar em determinados veículos para um público de maior poder aquisitivo, né? Também a questão do conforto interno, dos materiais utilizados, o formato, né, dos assentos, do interior do automóvel, isso vem sendo objeto de estudo e de transformações que nós constatamos quase que dominando o mercado. Então, são tendências do mercado que são hoje quase que se tornando obrigatórias nos veículos comercializados. Uma questão bastante forte, cada vez mais forte, como eu mencionei anteriormente, é a questão da sustentabilidade ambiental, e aí não tem como se deixar de incluir o veículo elétrico, né, nesse contexto, né? Vejam que o veículo elétrico não é uma ideia nova, né? Ela tem aí algumas ideias surgindo já no começo do século XIX, né? Depois modelos que funcionavam a partir da corrente elétrica, né? Vários veículos foram sendo desenvolvidos, e no Brasil nós tivemos em 1975, né, uma iniciativa brasileira, da Gurgel, lançando veículos, até o nome do veículo é Itaipu, um deles, e era por causa na época estava se inaugurando a usina de Itaipu e fornecendo energia elétrica abundante para o país, né? Então, a ideia de ter um veículo elétrico poderia ser contextualizada assim, mas nunca se vingou muito porque o combustível fóssil ele sempre apresentou muitas vantagens, né? Uma delas é a quantidade de energia por volume para ser armazenado no automóvel, então isso é realmente um fator bastante interessante, e a produção de petróleo e a produção de gasolina, de diesel, então, são fatores que fizeram com que o motor a combustão quase não teria concorrente para uso na sociedade. A questão toda é que a sustentabilidade ambiental passou a ser uma exigência cada vez maior. E as cidades médias e grandes se enchendo de automóveis
a combustão, combustível fóssil, a geração de gases tóxicos, o NOx, a família do NOx, do CO2, do CO. Então, isso se tornou, digamos assim, uma preocupação muito grande, teria que se fazer alguma coisa, e os carros elétricos, eles apresentam essa vantagem em grandes concentrações de população, de veículos, eles não geram esses gases tóxicos e eles, então, são uma alternativa muito, muito interessante e já bastante atual, crescendo muito o mercado de automóveis, né? Não que se vá deixar de usar combustível fóssil, porque algum lugar, somente na Europa, está sendo queimado carvão para que se tenha energia elétrica nesses veículos, né? Mas não tem a geração dos gases nos grandes centros urbanos. Okay? Nós temos aqui na figura, na parte de cima, a questão das baterias, a colocação das baterias no automóvel, retirando uma série de componentes que são necessários para o motor a combustão. Então, é um veículo bastante otimizado assim, em termos de concepção, geração de energia elétrica, né, a partir ou fornecimento de energia elétrica a partir de baterias com grande capacidade, né, e o motor elétrico seria realmente um motor mais simples no seu funcionamento para acionar o movimento do veículo, né? É uma concepção muito interessante e com muito futuro. Também pode-se colocar nessa sequência o carro a hidrogênio. Né? O carro a hidrogênio ele teria uma queima muito, digamos, favorável em termos de sustentabilidade ambiental, porque é uma queima limpa, resultado da queima do oxigênio, quer dizer, a reação do hidrogênio com oxigênio seria a formação de vapor de água, né? E o vapor de água, então, não seria problema ambiental. O problema no uso do hidrogênio é armazenamento do hidrogênio, por exemplo. Né? O hidrogênio ele tem uma quantidade muito baixa de energia por volume, então ele tem que ser armazenado em volumes, né, que permitam uma autonomia, digamos, de 300 quilômetros, que é muito baixa em relação ao que se tem no carro combustível e hoje mesmo no carro elétrico, né? Também como se daria essa geração de energia a partir do hidrogênio, então entram as células combustíveis, que são, digamos assim, concepções eletroquímicas para a reação do hidrogênio com oxigênio, então são componentes de altíssima quantidade de conhecimento e tecnologia embutido e questionável em termos de estabilidade, em termos de durabilidade, enfim, são questões ainda preocupantes em relação ao uso das células combustíveis com hidrogênio sendo gerado para combustão. Ok? Então, reação com oxigênio, né? Então, são dificuldades ainda a ser superadas, por isso que os veículos a hidrogênio, se tem alguma coisa em termos de ônibus circulando em algumas cidades, mas não com aquela amplitude que se pretendia na sua concepção. Ok, vamos passar a estudos de caso. Primeiramente, vamos ver inovações e questões, digamos, fundamentais em termos de perspectivas futuras para a indústria automobilística no que diz respeito à estrutura e elementos construtivos do veículo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar esses dois gráficos. O gráfico da esquerda é um gráfico bastante interessante, que ele mostra o preço por peso unitário dos produtos que são utilizados por diferentes setores industriais. Nós temos bem à esquerda a construção civil, que se vocês olharem ali na questão do preço por unidade de massa, fica ali embaixo até de $1 por quilo. Né? Mesmo as construções de maiores tecnologias embutidas, elas têm o preço um pouquinho superior, os produtos utilizados, os materiais utilizados não são exorbitantes. Depois, a indústria que usa de empacotamento, né, plásticos,
papel, vidros, metais, eles têm, então, um preço por quilo já superior, né? Mas nada muito superior a $10 por quilo. Esses dados são dados certamente que não consideraram a pandemia, né? Hoje nós estamos passando por uma modificação, né, de muitas de valores de mercado, de produtos, mas enfim, vamos analisar comparativamente esse gráfico, né? E vamos ver ali que quando nós temos estruturas que estão junto ao mar, por exemplo, um offshore, uma plataforma, e aí já nós temos uma escala que vai desde uma ponte, né, até os iates, que são, então, materiais que por massa têm um valor certamente bem elevado, né? Se olharmos agora no centro praticamente desse gráfico, nós temos a indústria automobilística, né, que ela se divide basicamente em dois extremos. O do carro popular, o carro compacto, o carro de baixo preço, e aí o preço por massa dos componentes fica abaixo de 10, bem abaixo de $10 por quilo. Mas se olharmos em cima lá, a Ferrari, a Lamborghini, o Rolls-Royce, carros de alto desempenho, carros luxuosos, eles vão ter já em seu interior, né, na sua fabricação, materiais que estão alcançando ali lá quase que $1.000 por quilo. Se nós olharmos agora os eletrodomésticos, os aparelhos domésticos, né, nós vamos ver também que o preço por quilo já vai subindo bastante, facilmente chega na ordem ali de $1.000 por quilo, né? Claro que alguns equipamentos de maior peso ou volume, como o refrigerador, que está ali na parte de baixo, nós temos um preço por quilo bem menor. Ok? Os equipamentos esportivos e aeroespaciais e os biomateriais utilizados aí, diferentes em próteses dentárias ou em prótese óssea, né, são materiais de muito elevado preço por quilo, né, estão aí na ponta do desenvolvimento tecnológico. Mas esse gráfico mostra que ali no centro da indústria automobilística ela pode ter tanto materiais que são de muito valor por unidade de massa e que embaixo, logicamente, nós temos de menores valores os materiais utilizados, mas nós temos claramente uma inovação constante para que se tenha, então, materiais que sejam mais leves, né? E que com isso eu tenha menos massa, menos preço no final do produto, além de materiais que têm, por conjunto de propriedades, então eles vão sendo otimizados, e otimizados significa certamente um dos principais fatores é exatamente o preço da matéria-prima, o preço do processamento, e essa evolução se dá de maneira constante. Bom, é isso que aparece no gráfico à direita, né? Esse gráfico ele traz uma informação bastante interessante, que é a relação. Nas ordenadas eu tenho a resistência mecânica, medida de diferentes formas, conforme o material, né? Por exemplo, resistência à fratura, né? No ensaio de tração, resistência à compressão no material cerâmico, enfim. Importa é que ele traz a segunda informação nas abscissas, que é a densidade. Então, se nós olharmos lá no canto superior direito do gráfico, vão ter os metais. Eles têm densidade elevada, se nós pensarmos no aço, no tungstênio, né, níquel, eles estão ocupando posições lá nesse canto do gráfico, canto superior esquerdo. Significa que eles têm densidade elevada e peso por volume, né, massa por volume, e resistência mecânica elevada, né? Porém, se nós andarmos um pouco para trás nas abscissas ali, nós vamos ver que nós temos no centro do gráfico alguns materiais e os compósitos certamente se destacam, que são, digamos, bem mais
interessantes em termos de densidade, são bem menos densos, né? E a resistência mecânica não é muito menor do que alguns metais. Então, é dentro dessa lógica, né, usar menos massa para se ter a mesma resistência mecânica, e essa busca por essa relação otimizada é o carro-chefe de muitos desenvolvimentos, né? Nós vamos ver na sequência aí algumas questões ligadas a isso, a ligas de alumínio, aço, que é um material historicamente utilizado por vários fatores, né? E agora começando a surgir algumas ligas de magnésio. Se vocês olharem ali no centro do gráfico, nós vamos ter aqui o magnésio e suas ligas, né? O alumínio e suas ligas aqui, né? E o aço aqui. Como essa é uma escala logarítmica, né? Claro que varia na resistência mecânica conforme a tecnologia do aço, né? Assim como as ligas, né? Conforme a composição da liga, o tratamento térmico, ela vai ter uma resistência mecânica. Mas vejam aqui, os aços eles estão aqui 7,89 de densidade, 7,89 gramas por centímetro cúbico, o alumínio 2,7 e aqui o magnésio 1,4. Isso é uma diferença bastante grande, né, quando se busca materiais que tenham então resistência mecânica e baixa densidade. Ok? Veja então agora a estrutura de veículos, né, como ela vem sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Antigamente se tinha apenas um elemento construtivo e era só um tipo de aço que era utilizado, né? Hoje nós temos aqui, digamos, a estrutura do veículo sendo subdividida em diversas outras estruturas à parte, cada uma delas com um conjunto de solicitações e um conjunto de propriedades para fazer frente a essas solicitações, seja contemplando melhor relação, que nós falamos anteriormente, resistência mecânica por massa, né? Ou a questão de segurança dos passageiros, né? No caso de um choque, como é que vai ser distribuída essa deformação da estrutura em função de absorção de toda a energia envolvida no movimento do automóvel, que de repente ele para, então a energia vai se transformar, né? Então se transforma em deformação plástica, em ruptura, etc. E se entendendo que as solicitações são diferentes conforme ao componente da estrutura a ser considerado, então se faz coisas cada vez mais sendo, digamos assim, preocupação de desenvolvimentos específicos, né? Vejam ali, quando eu faço essa análise após um choque, eu vejo que num veículo eu posso ter aqui questões muito críticas em termos de segurança veicular, né? Onde eu preciso de um material com melhor desempenho do que outros, mas também com responsabilidade, e outros tão mais, digamos assim, menos exigentes, né? Fazendo com que eu possa otimizar não só massa, mas eu posso otimizar também custo de matéria-prima, custo de veículo no final, ok? Então, eu posso ver algumas coisas que estão em andamento, uma coisa bastante crítica em relação ao que se tem hoje em termos do que seja o convencional e do que seja, digamos, o mais moderno, seria a questão dos veículos elétricos, a exigir uma diferença no que se tem de concepção do veículo, né? Em termos de vários fatores, né? Desde a transmissão, desde a questão da frenagem e também a questão da segurança, né? Vejam que um veículo elétrico, e isso aqui é um slide baseado no Jaguar, né, que um veículo elétrico da Jaguar com concepções muito interessantes, muito evoluídas em relação ao estado da arte, né, e tem aqui na estrutura avanços bastante considerados, né, em função do tipo de motorização, né.
Então, realmente é fácil encontrar ligas de alumínio, né, ligas de magnésio, em substituição a outros componentes que anteriormente eram de aços, né? A Audi também lançou um veículo bastante moderno nos anos recentes, que é o Audi 8, que traz várias evoluções, várias concepções em termos de diversificar o tipo de metal utilizado, né? Então, o Audi já tem diferentes tipos de alumínio na sua estrutura, né? Então, alumínio injetado a vácuo, alumínio extrudado, alumínio estampado. Quer dizer, cada forma de fabricar a peça de alumínio, de acordo com esses processos, vai acarretar em um conjunto de propriedades diferentes, né? Eu tenho uma expectativa de conjunto de propriedades no alumínio injetado que é diferente do alumínio estampado, mas eu não preciso ter propriedade a mais do que a necessária para fazer frente às condições de serviço. Então, por isso, essa diversificação do processo de fabricação e do conjunto final da liga de alumínio. Vejam ali, o Audi 1 tem também nessa figura, já agora no canto superior direito, desculpe, vocês veem ali, eu tenho aço convencional, 33%, né, da estrutura do automóvel. Aços de ultra alta resistência, 5%, mas são em posições, né, estratégicas em termos de segurança, né, para os passageiros. Aço de resistência superior, 46% de veículo, então ele é aqui na figura indicado pela essa cor creme, né? Depois eu tenho aço de alta resistência, não é um aço de ultra alta resistência, então não é um aço que tem um preço, né, mais elevado, né, do que o aço de ultra alta resistência, mas é um aço de maiores especificações em relação ao aço convencional e de custo mais elevado. Então, vejam como essa distribuição de diferentes materiais para satisfazer as exigências das solicitações do veículo, ela, então, procura especificar mais apropriadamente cada um dos materiais conforme a sua localização e sua função na estrutura do material, né? O magnésio começa a aparecer muito, digamos assim, de forma lenta, porque há uma série de preocupações, principalmente a questão que o magnésio ele é um material que tem algumas dificuldades no seu processo de fabricação, ele queima, né, com a temperaturas por volta de 600 graus, ele não pode ter oxigênio na presença, mas ele pode ser, e é bastante interessante quando eu vejo ali a densidade dele de 1,74, né, a densidade do alumínio era 2,7, então são coisas que dão ganho, né, no peso final do veículo, né, e significa menor custo, né, significa menor consumo de energia, né, melhor desempenho muitas vezes. Então vejam onde está ali a peça de magnésio, né, na estrutura do Audi 8, ela está exatamente aqui nessa posição, não é uma posição que vai sofrer maior necessidade de desempenho em termos de resistência mecânica, mas significa menor peso, né? Então, um custo-benefício otimizado em relação tanto ao alumínio quanto ao aço, né? Mas outros materiais são, digamos, bastante utilizados em outros componentes do veículo, como é o caso do plástico, né? O plástico, ou os polímeros, que é o nome técnico, engenharia dos plásticos, ele antigamente tinha 5% do peso total do veículo, há 30 anos atrás, e hoje se tem até 25% do peso, considerando que a densidade do plástico é por volta de 1, então essa redução em massa é significativa em volume, né? Vejam que muitos componentes, como o próprio
revestimento do para-choque, revestimento das portas, do painel, e um carro de carroceria de plástico como é o Smart, que é, digamos assim, é uma exceção no mercado, mas é realmente uma solução bastante interessante. Quem dá proteção no impacto do veículo, é um veículo também para não andar em velocidades elevadas, essa estrutura metálica, né? Parte de acabamento, a parte de carenagem da carroceria é exatamente de plástico, né? E também os materiais cerâmicos, se vocês olharem ali, nós temos, por exemplo, primeiramente pastilhas de freios, que mais tarde nós vamos abordar um pouco. E depois nós temos também, num sistema de frenagem, materiais que para resistir ao atrito e ao desgaste, né? E também, muito importante para os veículos a combustão, é o catalisador, que é aquela peça que fica ali, filtra, digamos assim, os gases da exaustão do motor de combustão, né? Então, aqui a presença de material cerâmico é indispensável, não existe nada que possa, digamos, substituir esses materiais no seu uso atual. Bom, e outros componentes e outros materiais, não poderíamos deixar de falar os materiais compósitos, né? E aqui nós temos um conjunto de materiais que eles utilizam fibras de carbono, né, como reforço a uma matriz polimérica, né? Então, vejam essa figura aqui no canto superior direito, são fibras, realmente é um fio, né, de carbono, uma tecnologia bastante interessante na sua fabricação, e essa fibra ela pode ser incorporada a uma matriz, essa matriz pode ser epóxi, poliéster, éster vinílico, né, ou resinas termofixas, né? O fato é que depois de curado, esse material vai apresentar a forma e a necessidade de propriedades que abrem para eles um conjunto de aplicações muito grande. O custo é elevado, mas em termos de relação densidade e resistência mecânica, e aqui eu trago uma tabela no canto superior, inferior esquerdo, né? Então vocês veem aqui, ó, veja que interessante, o polietileno ele tem uma resistência mecânica de 7 megapascais e uma densidade 0,83, isso dá uma relação resistência-peso de 8. Alumínio puro, 17, vejam a densidade, a resistência mecânica. O cobre puro, a densidade do cobre é bastante elevada, maior do que do aço, inclusive, e dá 23. Se nós formos vendo aqui outros materiais nessa direção aqui, que é de materiais com maior tecnologia, então vamos vendo aqui, ó, aquele alumínio puro, quando tem alumínio com uma liga de alumínio tratada termicamente, ele passa de 45 de resistência mecânica, megapascais, para 593. Vejam quanto de tecnologia se tem aí e como pula essa relação para 220 quando era de 17. O aço alto carbono, eu tenho aço baixo carbono, 393 resistência mecânica, megapascais, né? E eu tenho aço alto carbono, 614, mas eu tenho aço liga tratado termicamente, 1655 megapascais. Vocês têm em 2 slides atrás esse aço de ultra alta resistência já sendo utilizado numa estrutura de um Audi 1, por exemplo, que é o carro de entrada da Audi, né? Então são questões muito interessantes. Agora vamos chegar onde nós queremos, que é mostrar aqui o compósito carbono epóxi ou Kevlar epóxi, que também é uma fibra, né? Base de carbono, na verdade, de um produto orgânico, né? Então eu tenho aqui o carbono epóxi 551, ele está no topo dessa relação entre resistência e peso, pelo valor mais elevado. Aqui na tabela está lá embaixo, porque ele tem uma densidade muito baixa
e ele tem uma resistência mecânica muito elevada. Então eu posso fabricar peças como essas aqui, ó, com uma geometria bem complexa. Essa peça aqui também de alto desempenho para aplicações estruturais. Na Lamborghini, a Lamborghini Veneno, ela tem muito da sua estrutura em fibra de carbono, que é compósito de polímero reforçado com fibra, essa sigla CFRP, e ela vai de 0 a 2,9 segundos, né, pela relação que se tem entre resistência mecânica e peso proporcionada pelo uso bastante extenso do compósito com fibra de carbono, né? Agora, há toda uma tecnologia muito grande aí inserida, né? Qual a matriz, qual a quantidade de fibra a utilizar, como é que se dá essa distribuição da fibra, são coisas, percentual de fibra, né? Então, vejam, aqui eu coloquei esse gráfico embaixo mostrando como podem se variar essas questões de natureza, né, de desempenho. Vocês veem aqui, ó, simplesmente o ângulo com a fibra, né? Se a fibra está dispersa conforme a solicitação mecânica, vejam como a resposta varia em função do que para nós seria apenas um detalhe, mas em termos de desenvolvimento tecnológico, isso é crítico. Ok? Bom, um outro exemplo de uso de materiais, digamos assim, mais funcionais, apresentando propriedades que permitam desenvolvimento e inovação para o veículo como um todo, né? Pode-se ver no radiador, né? O radiador, aqui tem uma foto de um veículo antigo, um radiador bastante avolumado, né? Provavelmente até de aço ou de algum material assim mais convencional, né? E hoje se tem aí a perspectiva de se usar um material termoelétrico, né? O princípio do material termoelétrico é que para manter a temperatura, um equilíbrio entre dois materiais com temperaturas diferentes, vai se gerar uma corrente elétrica. Então, esse radiador do futuro, né, ele pode ser, então, um fator de ganho em termos de geração de corrente elétrica, principalmente se eu pensar num material, um veículo híbrido, né, onde eu posso ter, então, satisfeita a questão de geração de energia elétrica ou energia elétrica disponível para o movimento do veículo. Então, essa possibilidade ela se dá pelo uso de semicondutores, onde eles, por suas características estruturais ou microestruturais, eles vão ter então, a capacidade de equalizar a temperatura movimentando cargas elétricas, né? É muito interessante, né? Aquele radiador antigo que funcionava, né, para, digamos, para diminuir a temperatura do motor a combustão, o radiador mais moderno, que é o radiador de alumínio, pelas características de condutividade térmica e densidade do alumínio, né? Pode-se usar o cobre, mas se tem perda considerável em relação ao alumínio em questão da massa, a condutividade térmica é tão ou melhor do que a do alumínio, mas se perde muito em massa, em peso, né? Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, tendo em vista como se tem a partir dessa informação, né, que se usa só 30% da energia da queima da gasolina, por exemplo, e se teria a possibilidade de obter alguma coisa dos 70% da energia perdida, né? Bom, o que está acontecendo se nós olharmos em termos de desenvolvimento na indústria automobilística, nesses conceitos, ou nessa questão da estrutura e componentes do veículo? Eu tenho a estrutura do painel, há uma movimentação muito grande no sentido de se tirar o aço e se utilizar ligas metálicas como de magnésio e alumínio, melhores, ou mesmo compósito, ou mesmo polímeros, né? A estrutura do volante, hoje se tem a entrada do magnésio substituindo o aço, né? As portas,
nas portas de alumínio, como se viu ali, o Audi A8 é um carro totalmente, né, com estrutura de alumínio. Então se tem, e já é muito comum hoje se ter partes, então, para não dizer toda a estrutura, em muitos veículos esportivos de alumínio, né? Elementos de suspensão, que é uma estrutura mais complexa, e ali se tem a possibilidade de modificar pequenos componentes com ganhos em relação não só ao desempenho, mas na relação, na otimização do peso, né? O paralamas, né, se nós voltarmos algumas décadas atrás, aí, o paralama era um material extremamente pesado, extremamente assim, robusto, né? E com pouca ganho ou nenhum ganho em relação hoje a se utilizar até mesmo plástico para algumas posições onde não há essa exigência de resistência mecânica, porque outros componentes da estrutura do veículo absorveriam o impacto, né? Suporte do motor, muitos veículos já se usa alumínio, caixa de injeção, materiais compostos, substituindo componentes metálicos, como era de aço e alumínio, né? Blocos de motor é cada vez mais comum em veículos, digamos, de maior valor de mercado, maior preço, o uso do alumínio em vez do ferro fundido, que era o material convencional. Coletores de admissão, utilização de materiais compostos, o capô, né, que é uma região da estrutura que ela teria, então, não tanta necessidade de resistência mecânica, se houver, então, um estudo baseado na deformação durante o impacto, que hoje é um estudo indispensável para qualquer veículo que circule, né? Tem que ter essa informação para o mercado, né? Quanto o material ele resiste ao impacto, a classificação desse veículo, quanto as classificações previstas em norma, né? Bom, vamos passar para os pneus. E os pneus, eles são parte do veículo e alguns consideram essa parte do veículo das mais importantes, né? Por quê? Porque é o pneu em contato com o solo que permite o movimento, né? Então aqui nessa parte da aula eu vou trazer algumas coisas que eu colhi aí da internet a respeito de perspectivas, né? São 5 perspectivas pelos grandes players aí, como a Goodyear, a Hankook, a Michelin, na Continental, assim, trazendo o que esse setor ele prevê como inovação e que venha subsidiar o futuro, o seu futuro, né? Então, tem aqui o pneu que gera energia elétrica quando roda. Essa é uma ideia da Goodyear, e é bastante interessante porque ela tem na superfície de contato com o solo, né, a capacidade de absorver luz e calor, o calor do atrito e a luz da própria luz solar, né? Então ela teria um material termo piezoelétrico. Vocês podem ver isto nessa segunda figura aqui, né? Vocês têm aqui todo um frame de material termo-piezoelétrico fazendo uma network para que haja a absorção dessa energia, né? Movimentando elétrons. Banda de rodagem com material absorvente de calor também para aumentar a temperatura e o termoelétrico conduzir mais ou gerar mais energia elétrica. Tem um sistema de refrigeração, né, bastante, digamos, sofisticado, bastante moderno, vejam aqui. E quando esse veículo com esses pneus ele estiver estacionado, ele absorveria a luz do sol e essa luz do sol permitiria o armazenamento de uma corrente elétrica, resultado da absorção. Um termoelétrico absorvendo essa luz, ela vai gerar uma corrente elétrica que vai depois carregar uma bateria, né? Da mesma forma, eu tenho, então, no veículo,
a possibilidade durante a deformação do veículo no uso, passando por um solo, por exemplo, com alguns obstáculos, nessa deformação, ele faria com que a presença de um material peso elétrico deformado, ele gera uma movimentação de cargas, né? Quer dizer, eu tenho um centro de cargas positivo numa estrutura cristalina iônica, né? Então eu tenho o centro de cargas positivo dado, por exemplo, pelo um ânion e um cátion próximo, quando a deformação faria com que esses centros de carga se aproximassem, se afastassem, esse dipolo, né, faria com que houvesse uma compensação por movimentação de elétrons, uma corrente elétrica, né? Então vejam essa primeira ideia da Goodyear, que leva o nome de BH013, e eu coloquei aqui também um site onde vocês podem ver no YouTube um vídeo bastante interessante a respeito de onde eu tirei essas imagens aqui. Depois, a outra ideia da Hankook é o iFlex. E a ideia aqui é que eu tenha um material, né, que não necessite, é um pneumático, é um pneu não pneumático, quase que uma contradição, né, pelo nome, a origem do nome para essa peça do veículo, né? Mas ela tem uma banda de rodagem rígida e durável em contato com a pista, né? A estrutura interna presa à armação interna de forma a distribuir pressões. Eu estou me referindo a essa figura aqui no canto esquerdo, né? Então, o que acontece? Eu tenho também uma armação interna, liga as estruturas interna e externa e permite a customização por parte do usuário. O que é customização? É a escolha de diferentes cores, diferentes morfologia dessa parte externa, né? Então, é um material que tem essa concepção. E a estrutura, como não vai ar, isso a indústria de pneus está trabalhando muito, né? Ele tem uma estrutura de borracha de tal forma que essa estrutura faça a sustentação do pneu, né? Quer dizer, da faixa de rodagem, da banda de rodagem, né? Então, aqui nessa figura, então, superior, ao lado direito, eu tenho a estrutura flexível, robusta e adaptável a qualquer superfície, né? Então, é um material que tem aqui uns esqueletos, por assim dizer, de borracha que faz absorção, deformação e devolve a energia absorvida na deformação elástica sem deformação plástica, logicamente, né? Então, ela se encaixa perfeitamente na armação e combinando a estrutura interna e externa, né? E bastante interessante como ideia, está muito próximo, se já não está, e aí no mercado, né? Então, ela contempla a durabilidade, a dureza, a estabilidade, o slalom, que é o movimento em zigue-zague, né? E a velocidade. São 5 pontos em que a Hankook diz que esse desenvolvimento contempla. Depois, alguma coisa mais futurística, que é o oferecido pela Michelin e a ideia do Twill. Essa ideia é baseada assim numa estrutura como a das corais, né? Então, ela tem a semelhança com o Hankook, que eu não tenho ar, né? Ele nunca vai furar esse pneu, né? E ele tem uma comunicação com o veículo ou com o motorista, se quiser. No caso do motorista, hoje é uma palavra que quase que sem futuro, se nós nos projetarmos aí alguns anos para frente, se tem uma forte convicção de que o motorista não vai ser mais indispensável num veículo, né? Então, essa comunicação entre o que está acontecendo na rodagem em relação ao solo, etc., faz com que eu tenha, então, uma resposta
né, do veículo para fazer a modificação necessária, inclusive aqui que é uma coisa um pouco, digamos, questionável, mas enfim, como proposta, né, como conceito, o veículo tem um sistema de comunicação tal que o motorista diz para onde quer ir, ele já sabe como é que é a estrada até lá, se tem gelo, por exemplo, a possibilidade de ter gelo na pista, então o veículo para numa estação, uma estação bem futurosa aqui, onde ele vai mandar o início de imprimir, né, por um printer. Aqui está o printer, né? Então há um encaixe desses equipamentos aqui laterais, e eles são impressores, e essas impressoras fazem então com que, e há uma comunicação com o veículo, dizendo, olha, estamos imprimindo, então imprimindo o quê? Estão imprimindo a banda de rodagem necessária para fazer frente àquela pista que o veículo vai trafegar. Então, há aqui um sistema de injeção que vai fazendo o desenho, e com isso eu tenho a modificação da superfície conforme a necessidade momentânea do veículo. E também vejam que ele tem aqui aquela estrutura que foi mencionada anteriormente, que é sem ar, é apenas, né, borracha, e com esse formato, com a resistência mecânica para permitir a movimentação do veículo, né? Outra ideia também muito interessante é da própria Goodyear, né? O Oxygen, que é, então, bastante interessante porque prevê uma quantidade de musgos internamente ao pneu, e esses musgos eles teriam, então, a função de se alimentar do CO2 presente no meio, né, e liberando o oxigênio, que é o trabalho da fotossíntese, né, absorver CO2 e liberar oxigênio. Então, com isso, eu tenho um pneu com apelo ambiental extremamente elevado. Quando eu olhei primeiramente essa ideia, achei muito assim de alta imaginação, muito criativa, mas depois olhando o vídeo até que eu achei interessante, porque ela tem aí uma ideia de limpar o ar da cidade apenas pela absorção da luz do sol, né? E isso faz com que eu aumente a quantidade de oxigênio, reduzindo a de CO2 no ambiente. Bom, deem uma olhada no vídeo, né? O vídeo está aqui, e julguem vocês o que vocês acham. Bom, outra proposta seria uma da NASA, que é uma ideia tecnologicamente pensando, muito interessante e possível você ter uma liga, não uma borracha, mas uma liga metálica, que ela tem a capacidade de efeito memória, quer dizer, ela a uma determinada temperatura ela volta a forma original. Então, eu teria uma possibilidade de um pneu que ele não furaria, ele teria um desempenho baseado numa liga com efeito memória. Acho muito difícil, mas é uma concepção de um pneu, e a NASA pensou nesse tipo de solução para os terrenos rochosos de Marte. Apenas como ideia, né? É possível ter sim uma liga metálica com a rigidez, com as características necessárias para uma rodagem. É lógico que não seria para um carro de corrida, é lógico que não seria para um carro uso na cidade, mas como o pneu funcionaria. E por último tem essa proposta da Continental, que é uma possibilidade de adaptação da banda de rodagem em função das informações que essa banda de rodagem recebe do contato com o solo. Então, com isso, poderia haver essa modificação digamos assim, por ativação de sensores que definiriam qual é a umidade, as irregularidades, a aderência
e em condições normais o que eu poderia ter de alternativa para a banda de rodagem. Então, não é, digamos assim, das ideias mais funcionais ou criativas, na minha opinião. Ok, vamos dar uma olhada num ponto que é muito importante, que tem muita questão de materiais envolvidos, né? Que é a questão dos freios. Então, e freios é um elemento de fundamental importância para o uso de um veículo, seja qual tipo de motorização que tenha, né? Então, nós temos aqui uma figura mostrando o freio a disco, o freio a tambor, né, que são dois tipos hoje mais corriqueiros em termos de freios automobilísticos, né? Até para veículos de cargas, etc. Vejam que, até por simples constatação, a tecnologia envolvida em freios evoluiu muito, porque os freios têm uma situação muito crítica de funcionamento. Eu tenho que, vejam quanto é crítica essa situação. Eu tenho um veículo em movimento e esse veículo em movimento ele tem uma energia cinética inerente, né? Tem uma quantidade de energia que é a velocidade versus a massa dele. E quando eu freio o carro, eu tenho que transformar toda essa energia cinética do movimento em outra forma de energia, porque a energia não vai desaparecer. Então, o que acontece? Uma quantidade de energia que vai ser transformada instantaneamente, em curto espaço de tempo. Essa energia vai aquecer, né? Os freios são responsáveis, então, por parar o automóvel. Então, eles estão ali na linha de frente, digamos assim, né? Para a transformação dessa energia. Há um aquecimento, logicamente, né? Há uma vibração, há uma energia acústica, porque muitas vezes ocorre um barulho da frenagem, e há também a perda, a energia consumida na deformação plástica, a energia consumida no desprendimento de debris do freio, né, dos componentes do freio. Então, esse somatório de energias, né, tem que ser igual à energia de entrada, antes, quando o veículo em movimento para, que é a energia de entrada, né? A energia de saída é igual à energia de entrada. Então, vejam quanto esses materiais envolvidos na frenagem eles estão sujeitos a solicitações que teríamos até dificuldades de enumerá-las, né? São muitas, né? Mas, enfim, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a evolução, por exemplo, se dá por exemplo, no carro de Fórmula 1, hoje, iniciou, na verdade, com carros de Fórmula 1 e hoje é bastante comum, assim como num carro convencional, não se acelerar um carro não significa, não tem mais um cabo de acelerador, eu tenho um movimento de pedal que me informa um sistema o quanto de gasolina tem que ser injetado, quanto temos que ter de ar. Então, é um sistema eletrônico. O mesmo que está acontecendo agora com os freios, né? Os freios, desde 2014, na Fórmula 1, se usa o brake-by-wire. Então, quem faz a frenagem é uma informação que se passa a um processador e esse processador aciona os freios, né? Então, os freios são acionados com uma rapidez maior, né? E isso está já sendo transferido para os automóveis não esportivos, né? Ou não de competição, né? Então é um sistema bastante interessante. E aqui, indispensavelmente, eu tenho que ter sensores, eu tenho que ter uma certa inteligência artificial para que tudo funcione de uma maneira muito segura, né? Os freios são fatores preponderantes da segurança de um veículo, né? E
Hoje nós temos, então, desenvolvimentos como o sistema ABS, que é um sistema que ele evita o travamento das rodas durante a frenagem. Então, se as rodas travam, elas podem deslizar, né? Então, existe um processo de fazer com que não haja esse travamento da roda, mas é um processador, é o sistema ABS, que já tem aí uns bons 25 anos, mais ou menos, de seu uso, né? E a distribuição eletrônica da força de frenagem, quer dizer, eu tenho um processador que me diz qual das rodas vai ter que ter uma força de frenagem maior para manter o veículo, tanto quanto possível, intacto, né? Ou na sua linha de movimentação, perdendo apenas a velocidade. Então, são fatores hoje muito interessantes que modificaram muito e estão modificando a tecnologia dos freios, né? E certamente os sensores que são indispensáveis para a direção autônoma, né? Então eles são fatores hoje dessa modernização, dessa inovação na área, né? E quanto aos materiais, que é apenas um dado, né? O tempo de resposta numa frenagem, um sistema que funciona com processador, ele passa a frenar em 100 milissegundos, em vez de 300 milissegundos. A ação do freio, digamos, eletrônico, ele é muito mais rápida do que o próprio pé no sistema convencional de frenagem, né? E eu tenho, então, também a pressão de frenagem muito maior, podendo chegar aí a 2.300 polegadas, pounds por polegada quadrada, ou libras por polegada quadrada, enquanto que a ação humana é em 200 libras por polegada quadrada. Esses são os dados aí obtidos na literatura. E no sistema de frenagem, então aí eu tenho uma quantidade enorme de componentes com diferentes funções, com diferentes propriedades para fazer frente a essas condições bem complexas de serviço, né? Então, eu tenho aqui o principal, digamos, conceito, ou principal característica necessária, ou propriedade, seria a questão do coeficiente de atrito, né? Porque é por atrito que se consegue reduzir a velocidade ou parar o veículo, né? Tanto no tambor quanto no disco, né? Vocês têm aqui os conceitos diferentes, as lonas no tambor, né? As pastilhas no sistema a disco, né? E olhem essa foto no canto superior direito que mostra qual a temperatura que pode chegar. Isso aqui é um sistema de freio num automóvel pesado, um caminhão, né? Então vejam que a temperatura aqui chega ao rubro, né? Do atrito, né? E essa energia, que é a energia térmica que está surgindo do atrito, ela, de alguma maneira, ela não pode, né, colapsar todo o sistema, senão a cada frenagem eu teria que tocar alguma coisa do sistema, né? Mas não é só o coeficiente de atrito, eu tenho que ter capacidade térmica, eu tenho que ter condutividade térmica para essa temperatura dissipar, né? Eu tenho que ter resistência ao desgaste para não perder muito material durante o processo de frenagem, resistência mecânica, logicamente, resistência à fadiga, isso muitas vezes é cíclico, eu paro, e o freio, movimento, então isso é um esforço de certa maneira cíclico. A questão da conformabilidade, é seu ajuste, o formato das peças envolvidas, né? A capacidade de absorver vibrações, como a gente falou, parte da energia se transforma em vibrações e acústica, e ruídos, né? É bem conhecido um freio ruim, gerando um ruído desagradável, né? Peso também envolve. E os materiais eles podem ser de naturezas diferentes, fibras, materiais de preenchimentos, ligantes, modificadores de fricção. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês darem uma olhada em 5 materiais que foram desenvolvidos para lonas de freio ou mesmo para a pastilha de freio, né? Então, o material A, vocês têm resina fenólica, grafite natural, coque de petróleo, sulfato de bário, alumínio silicato de potássio, óxidos, diferentes óxidos, né? E ainda eu coloco fibra de vidro e compostos binaumáticos granulados, quer dizer,
resto de pneu moído, né? No B, eu tenho mais ou menos as mesmas coisas, só que eu tenho ainda pó de caju, né? Então vejam que há uma quantidade, uma diversidade muito grande de materiais sendo utilizados. E por que se usa tanto disso? E por que se usa isso? Então é um desenvolvimento muito, muito empírico. Se procura sempre um embasamento científico, mas a complexidade dos fenômenos e a complexidade da estrutura que melhor faz frente às condições, às solicitações de frenagem, faz com que parece uma cozinha, se mistura as coisas e vai se vendo como é a resposta em serviço, mas esse desenvolvimento seja mais empírico, menos científico, hoje faz com que se tenha realmente materiais no processo de frenagem muito, muito capazes, assim, pelo menos, no mínimo, para dizer isso, né? Mas vejam, ela também tem limalhas de aço. Eu tenho borracha nitrílica, é muito interessante, depois que vocês tiverem mais tempo, deem uma olhada na diversidade de materiais e as inúmeras possibilidades de composição desses materiais utilizados em frenagem. É lógico que eu posso me valer também de gráfico, eu tenho como informação o coeficiente de atrito de diferentes materiais, vejam aqui, ó, eu posso colocar isso aqui numa equação, ver como é que seria a relação entre o desempenho com esses materiais utilizados. E eu tenho aqui também um gráfico, a semelhança dos gráficos anteriores, que é um gráfico de desgaste, né? Vejam os materiais aqui. Em função da dureza, eles vão ter alguma resposta quanto à resistência ao desgaste. É lógico que também depende muito do tipo de desgaste. Um desgaste abrasivo, como é o caso da frenagem, mas que depois vira abrasivo, porque à medida que vão surgindo debris, quer dizer, resíduos dos materiais utilizados entre as duas superfícies, então isso já vai causando uma abrasão e são solicitações diferentes, né? Então, mas isso é da complexidade do sistema, né? Mas eu me valho desses gráficos para poder ter soluções interessantes em termos tecnológicos. Bom, 4 motivos para a evolução do sistema de freios. A eletrificação, os veículos elétricos, eles são hoje uma realidade. Os carros autônomos, se já não são, estão próximos de se tornar realidade. A conectividade, né, de todo o sistema, né, e a redução de peso. Então, são coisas que a procura por redução de peso faz com que eu tenha que definir se eu vou usar um tambor ou vou usar um disco de ferro fundido ou um disco de alumínio, por exemplo, ou de cerâmico, como hoje é muito mais comum e muito mais de futuro, digamos assim, né? Então a cerâmica tem uma densidade, no mínimo, metade do aço, né? Então são coisas que vão impulsionar inovações nessa área no veículo automobilístico. Bom, considerações finais, eu gostaria de trazer para vocês, né, os carros autônomos, já se falou nisso, a norma internacional da Associação de Produtores de Automóveis, ela define 5 níveis diferentes de automação, né? Então a Audi 8 já tem um nível 3, né, que pode ser ativado, principalmente onde não se tem velocidades elevadas, o sistema tem uma autonomia que, mudando alguma coisa, avisa já o motorista, e o motorista retoma, né, a condução do veículo. No futuro, se está aí no limiar do autônomo 4, né, que ele já administra algumas informações obtidas do entorno, por onde anda o veículo, e toma atitudes que permitam, então, que manter o veículo em funcionamento otimizadamente, né? E a automação 5, que é com que já se trabalha aí, a Chevrolet lançou um carro 2018, que era uma frota de Bolt, que ela tinha essa possibilidade, né, 100% automatizada, né? Então, a própria Tesla está tendo desenvolvimento nesse sentido. O freio automático, que seria uma decorrência natural do veículo de alta automação, né? Os veículos elétricos são fatores hoje, né, de enorme, são locomotivas do desenvolvimento tecnológico em termos de materiais para baterias
para diminuir peso, né, para aumentar a automação, né? Então se faz realmente muito nesse sentido. E também tem aqui na parte de baixo eu coloquei a figura do Lightyear One, que é um veículo de concepção lá de uma empresa holandesa, que ele vai funcionar só com a luz do sol. Então ele absorve a luz do sol e ele tem a energia necessária para rodar. É logicamente que existem situações ainda críticas, que é a eficiência com que eu tenho esses coletores solares, que é muito baixa ainda para uma aplicação como essa. Hoje, os coletores solares, talvez os melhores para essa função, estariam com 25% de absorção da energia que recebem, né? Mas é uma área de muita evolução, né? Existe uma competição internacional de carros movidos à luz solar que ocorre uma vez por ano na Austrália, no deserto da Califórnia, são onde tem a quantidade de luz solar bastante intensa, e se faz uma competição de 3.000 quilômetros. Né? Tem que absorver energia solar para andar 3.000 quilômetros. Né? Então, são inovações que estão aí a caminho, né? Design inovador, interior diferenciado. Eu trouxe aqui imagens da Mercedes Avatar, que tem essa sigla AVTR, né? E realmente não é ficção, isso existe, já roda por aí, já faz demonstrações e tem alguns detalhes bastante futuristas, né? Muito interessante, isso aí está disponível aí no YouTube para ser visualizado. Coloquei outros fatores, como a inteligência artificial, né? Aqui vocês têm uma imagem bastante interessante, como é que os veículos, dentro dessa nova situação, vão se perceber e vão reagir, né? E vão manter aí velocidade, desempenho e segurança, né? A conexão 5G, hoje 5G para dizer o menos, o mínimo, né? Então as coisas caminham muito rápido e 5G hoje seria apenas um patamar básico aí para a indústria automobilística. O painel interativo, isso já existe em muitos modelos, né? A BMW tem coisas que funcionam, como outros fabricantes todos, a BMW tem uma primazia aí na área. Os carros leves, como eu mencionei anteriormente, né? São carros que têm aí que manter o desempenho, baixo custo, consumiriam menos energia, né? Ok? Então, só para concluir, né, aqui nós estamos nas considerações finais, né, o setor automobilístico é um dos que mais investe em tecnologia e inovação e a cada ano surgem grandes novidades. Né? A disseminação no mercado é relativamente rápida, em pouco tempo os carros começam a apresentar as novas funcionalidades envolvidas. Né? O carro inteligente, a energia elétrica, o carro autônomo, tudo isso está aí muito próximo de ocorrer. Por fim, eu gostaria de mostrar um livro que vocês têm aí no mercado, que é do Mike Ashby, que é muito interessante. Muitos dos gráficos eu trouxe exatamente desse livro. Se vocês tiverem interesse, né, está aí uma boa dica. Bom, espero que vocês tenham gostado do material apresentado. Desejo a todos um bom estudo e um bom final de disciplina, ok? Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço a todos.